mais sobre o nosso povo e sobre a nossa gente. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Nos diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas, versículo 24, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém se opõe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Faça uma oração comigo. Nosso Pai, nós te adoramos essa tarde, Senhor. Tua igreja que tem, Deus, estado junto com a sua família, cada um no seu lar. Deus, o teu povo tem dado louvor, adoração, gratidão, Espírito Santo, e com certeza tu tens aceito a adoração do teu povo, Senhor. Ó Deus, o Senhor tenha recebido, Senhor, da melhor maneira possível. E agora queremos te ouvir pela tua palavra. Fale com a nossa alma, alimente o nosso coração. Cada vida, cada pessoa, talvez, Senhor, Deus, existem pessoas que vêm estar acompanhando ou cultuando a Deus nessa tarde. Ó Espírito Santo, que estão amedrontadas, receosas, duvidosas quanto ao amanhã. Espírito de Deus, fale com essa vida essa tarde. Que a tua palavra fortaleça a fé dessa pessoa. Que essa pessoa venha ser envolvida por essa palavra. E que essa palavra leve a mudança, a transformação e o milagre, Senhor, que essa pessoa precisa. Portanto, a tua palavra é bem-vinda na nossa vida. A tua palavra é bem-vinda no nosso ser. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Queridos, esse é um dos textos que muito nós conhecemos, mas temos muito que aprender com a palavra de Deus, pois a palavra do Senhor, ela renova-se manhã após manhã. Hoje você ouve essa ministração, hoje você leu esse texto comigo, amanhã, quem sabe, você tornará a ler esse texto, e você vai ter uma visão diferente do que você já está tendo. Talvez amanhã você vai ter uma interpretação diferente, pois a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Ela não é limitada, né? Ela não tem um vínculo apenas, mas toda vida que consultamos a palavra de Deus, toda vida que voltamos o nosso olhar para as Sagradas Escrituras, nós podemos extrair, aprender, nós podemos edificar a nossa alma, sabe? Com o mesmo texto o ano inteiro, porque Deus assim o concede. Então esse texto que o apóstolo Tiago escreve, ele foi uma epístola voltada aos cristãos judeus, né? Ele foi uma epístola voltada aos cristãos judeus. Mas eu não quero tratar muito sobre as questões, né? Mais profundas do texto, como a questão da direção da carta, para quem era, o tempo, ou coisas desse tipo. Eu quero ser um pouco mais tranquilo com você, um pouco mais simples, e levar você a compreender a palavra de Deus. E de antemão eu quero expressar para você
a temática da palavra de Deus para a nossa vida essa tarde, nesse começo de noite. Eu quero lhes mostrar e eu quero lhes dar conselhos da palavra de Deus para uma vida feliz. Conselhos da palavra de Deus para uma vida feliz. A palavra de Deus, nós temos vastos e vários conselhos que ela nos dá, que ela nos apresenta. E principalmente em um tempo tão hostil como esse em que nós estamos a viver. Um tempo em que as pessoas, elas ouvem muito, sim, estão ouvindo muito. E quem sabe de uma forma indireta, a primeira visão que Tiago expõe no versículo 19, quando ele fala de ouvir, quem sabe nós possamos hoje deduzir e interpretar da seguinte maneira: nós estamos em um tempo em que as pessoas estão ouvindo muito, e é tão provável isso, que o ouvir que as pessoas estão tendo, tem conduzido-as a uma vida doentia, né? No que fala a saúde mental, a saúde da alma, porque são muitas coisas absorvidas, são muitas informações que chegam aos nossos ouvidos, e nós ouvimos bastante, ouvimos notícia, ouvimos comentário, ouvimos nas rodas de conversa, ouvimos muita coisa. Só que a palavra de Deus, ela tem hoje para o meu coração e para o seu coração que hoje está conosco. A palavra de Deus tem para a nossa vida essa tarde coisas especiais, e tão especiais, que se nós hoje tomar posse, nos apossarmos dessa palavra, com certeza nós vamos passar por esse tempo, não talvez com uma vida doentia, né? Na questão psicológica, na questão do coração, né? Na questão do sentimento, né? O nervo, a flor da pele, enfim, não viveremos assim, porque o que a palavra de Deus tem para nós é algo que nós necessitamos. O que a palavra de Deus nos apresenta essa tarde, nesse começo de noite, é algo tão forte que tem poder para mudar e para transformar mentes e corações. A palavra de Deus tem poder de transformar mente e corações. Então vamos lá, vamos ver o que é que a palavra de Deus ela sugere para a nossa vida, para termos uma vida mais tranquila, para vivermos um tempo de crise como esse que nós estamos vivendo, com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de paz, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de sossego. Então analise comigo, por gentileza, versículo 19 e versículo 20, juntamente comigo do texto em que foi lido essa tarde. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos em partes. Tiago, ele expressa 3 questões fundamentais para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele fala da necessidade de ser pronto, ter prontidão em ouvir. E quando ele fala na prontidão de ouvir, quando ele expressa a questão de ser pronto, trazendo a etimologia dessa palavra, ela vai expressar táxis. Naturalmente nós usamos ou chamamos um táxi, né, um veículo particular para as nossas viagens, quando nós temos pressa. E nós vamos observar que Tiago está dizendo: sejam prontos, ou seja, na sua vida tenha sempre táxi para a questão de ouvir. Por quê? Porque a necessidade de ser pessoas rápidas, ligeiras, apressadas para ouvir é muito melhor, é muito mais fundamental do que a necessidade de falar e do que a necessidade de se irar. A necessidade de ouvir é muito maior. Por isso, ser apressado para ouvir é algo que nós precisamos sempre ter para conosco, sempre obter para conosco. E esse tempo é um tempo em que nós estamos precisando disso. Esse é um tempo em que nós estamos precisando calar mais,
silenciar mais os nossos lábios, silenciar mais a nossa voz e aprender a ouvir. Aprender, sabe, com a palavra de Deus, a necessidade de ser prudente em todas essas coisas. Por quê, minha gente? Porque quando eu paro para ouvir, eu tenho mais oportunidade de analisar o que se diz. Quando eu paro para escutar, eu tenho mais possibilidade de filtrar as palavras, de filtrar as notícias, de filtrar tudo quanto chega ao meu alcance e aos meus ouvidos. E deixa eu abrir um parênteses essa tarde. Cuidado para você não se tornar uma pessoa apressada demais para falar. Cuidado para você não se tornar uma pessoa que tem dificuldade em ouvir, que tem dificuldade em escutar. Cuidado para você não se tornar essa pessoa, porque quanto mais você fala e menos você ouve, mais consequências você terá sobre a sua vida. Olha a segunda visão que Tiago nos expõe. Além de ser pronto para ouvir, ele fala sobre também a necessidade de ser tardio para falar. A necessidade de ser tardio para falar. Nós vamos ver o grande sábio Salomão em Provérbios, capítulo de número 13, quando ele vai falar no versículo 3, ele vai expressar algo muito interessante. Ele vai dizer assim, Provérbios capítulo 13, versículo de número 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Olha o que Salomão está dizendo. O que guarda a boca conserva a sua alma. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele que é prudente nas suas palavras, aquele que não tem pressa para falar, aquele que é tardio para usar a voz, aquele que é, sabe, demorado para expressar a palavra, ele conserva a sua alma. Ele conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Agora veja o que Tiago, ele expressa para nós. Todo homem precisa ser tardio para falar. Ele precisa ter prontidão para ouvir, mas em contrapartida, ele precisa ser tardio para falar. Gente, nós temos visto que esses dias atuais, as pessoas falam bastante, as pessoas têm comentado bastante. O que muito se ouve, né, é a pandemia, é a Covid. Em toda roda de conversa que nós estamos a observar, as pessoas só falam disso, só comentam isso. E pode ver que, normalmente, essas pessoas que estão atrelando, dando ênfase à circunstância e ao momento atual, normalmente essas pessoas, elas são altamente doentes, não na questão da sua saúde física, mas, de uma forma indireta, são doentes mentalmente, são doentes no seu coração. Elas andam espantadas, elas andam com medo, elas têm medo de que falte emprego, elas têm medo de que o governo, ele venha fazer coisas horrendas e coisas piores do que essa. Agora por quê? Porque é o que o sábio Salomão está dizendo. Aquele que não tem cuidado com a sua boca, ele arruína a sua alma. Ele adoece a sua alma, adoece o seu coração. E olha o conselho da palavra de Deus essa tarde para a nossa vida, para esse tempo difícil. Seja um homem, seja uma mulher pronta para ouvir. Ouça, porque quanto mais você ouve, mais você filtra. Quanto mais você ouve, mais oportunidade você tem de analisar e de separar o que é bom, o que edifica e o que não edifica. E olha o segundo conselho: seja um homem e uma mulher tardio em expressar palavras. Seja essa pessoa tardia em falar.
Porque, naturalmente, quando falamos, nós vamos acarretar a terceira visão que Tiago nos expõe. Quando deixamos de ouvir, não somos prontos para ouvir, temos pressa para falar, a terceira visão que Tiago expõe, logo ela se manifesta, ela se revela. Que está no final do versículo 19. Ele vai dizer: também venham a ser tardio para se irar. Versículo 20, que eu vou fazer a conjunção dele. O que Tiago expõe são 3 grandes conselhos preciosos para todos nós, não apenas cristãos, mas para todos nós. 3 grandes conselhos: ouça, fale menos e fique irado menos ainda, porque não há necessidade. Agora vamos ver. Eu estou utilizando o nosso tempo, o que está acontecendo. Ouvimos muitas notícias. Acabamos por conversar muito de forma demasiada. E por ouvir muito, quem sabe, até coisas que não convêm, e acabar sendo apressado em falar, nós produzimos a ira. Talvez você diga: mas pastor, ser uma pessoa irada, ter ira, é pecado? Não, nem sempre a ira do homem, ela é uma ira pecaminosa. Preste atenção, nem sempre a ira que nós expressamos, ela é uma ira pecaminosa, nem sempre. Em alguns fatores, em algum momento ela vai se tornar. E por que nem sempre ela vai ser? Se você analisar o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo de número 26, Efésios 4, 26, Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Observe bem, Paulo está dizendo: não há problema em você viver irado, ou seja, indignado. Eu tenho certeza que muitos estão irados, indignados com o que está acontecendo. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos altamente aborrecidos com tudo o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, e por que não falar de uma forma geral em todo esse planeta. Nós estamos e expressamos a ira. Quando conversamos, nós deixamos, vazar essa ira, esse descontentamento. A pergunta é: essa ira que nós sentimos, das atitudes negativas que nós vivemos e vemos acontecer no nosso tempo, as injustiças, essa ira, ela está produzindo o quê? O que é que ela está produzindo? Porque na grande maior parte da ira humana, essa ira, ela vai produzir não um fruto de justiça. Ela não vai produzir justiça. Pelo contrário, a ira do homem, ela é uma ira que, muitas das vezes, ela se torna egoísta. Ela é uma ira egoísta. Tipo, se acontece um mal na minha casa, se acontecem coisas ruins dentro da minha casa, alguém faz mal a algum dos meus familiares, eu fico sobremodo irado. E a primeira coisa que eu desejo fazer, a primeira coisa que eu desejo é ir até aquela pessoa, fazer justiça. E essa justiça que para mim eu quero aplicar, eu quero fazê-la, nem sempre é a justiça correta. Nem sempre é a justiça que realmente deve ser aplicada. Uma pessoa irada, ela é capaz de matar outra. Uma pessoa irada, ela é capaz de produzir caos, guerra, separações. Uma pessoa irada, ela é capaz de produzir coisas negativas no seu convívio, na sua família.
Um pai irado, uma mãe irada, muitas vezes chega ao ponto de deixar o seu filho com hematomas, ou até mesmo de causar coisas maiores e mais problemáticas. Então veja o conselho de Paulo e veja o conselho de Tiago. Paulo diz: irai-vos, mas a recomendação: não pequem. É necessário, muitas vezes, nós expressarmos a ira, a indignação, sim, mas eu preciso compreender que dentro dessa expressão, eu não posso deixar o pecado, ele ser vazado na minha vida. Eu não posso permitir que essa ira me leve a pecado. E é o que Tiago está dizendo: sejam tardios para ter uma vida de ira. Agora por quê? Ao versículo 20 ele diz: porque a ira do homem, gente, não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Antes de eu citar o texto de Mateus, eu quero citar um texto ainda que o sábio Salomão declarou. Eclesiastes capítulo 7, versículo número 9. Eclesiastes capítulo 7. Você que está com a Bíblia Sagrada, acompanhe comigo. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 9. Olha o conselho de Salomão. Não é apenas Paulo ou Tiago, mas também Salomão deixou um conselho. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Olha o que Salomão está dizendo. Aquele que tem uma vida de ira, ele, além de estar completamente errado, além de estar prestes a pecar, ele ainda é tido como insensato. Porque a ira, ela tira a sensatez. A ira, ela tira a razão. É por isso que muita gente faz coisas horrendas. Quantas pessoas perderam sua vida de forma injusta, porque foram confundidas com um meliante da vida, porque foram confundidas com um ladrão, com uma pessoa culpada, e aquela sociedade acabou tirando a vida daquele inocente. A ira, ela produz insensatez. Por isso que esse tempo que nós estamos atravessando, precisamos pautar a palavra de Deus na nossa vida. Eu sei, eu vivo uma certa indignação, só que eu tenho que ter zelo e cuidado. Eu não posso levar a minha alma a viver detrimento e sofrimento por causa das minhas palavras. Porque quanto mais irado eu vou xingar, eu vou culpar quem não tem culpa, eu vou acusar quem não tem motivo para ser acusado. Então, olha o conselho de Deus para a nossa vida, para esses dias atuais. Seja pronto para ouvir. Seja pronto. Seja tardio para falar e tardio para irar-se, viver uma vida de ira. E por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6, no Sermão da Montanha, Jesus ele vai agora, eu vou trazer uma palavra de Jesus para a igreja agora. Olha o que é que Jesus vai dizer sobre a questão da ira, gente. Já que eu tenho visto pela palavra de Deus que a ira do homem, ela não produz justiça nenhuma. Ao oposto disso, a ira, ou a indignação, que é provinda de Deus, ela traz a justiça. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurado ou feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha o que Jesus está dizendo. Feliz são estes que têm fome e sede de justiça. Eles estão indignados. Eles estão,
eles expressam no seu corpo uma certa ira, mas eles não se dão o luxo de pecar. Porque uma coisa interessante na ira do homem, gente, guarde bem o que eu vou dizer, interessante que a ira do homem, quando ela expressa, ela ganha essa evasão, ela ganha esses holofotes, que ela se demonstra. A ira do homem mostra que aquele que a exerce não confia em Deus. Quando a minha ira, ela me domina e me leva a fazer coisas que não é para fazer, ali está sendo denotado e denunciado que eu não confio em Deus. Por isso que Jesus, no capítulo 5, versículo 6 de Mateus, Jesus disse: feliz os que têm fome e sede de justiça. Esses que têm fome e sede de justiça, eles não vão atrás da justiça com a sua própria mão. Eles não vão fazer baderna. Eles não produzem desordem. Pelo contrário, eles preferem derramar isso em Deus. Eles preferem, levar isso a Deus. Através da sua lágrima, através das palavras, muitas vezes dizem: Senhor, eu não suporto mais, Senhor. Eu não aguento mais isso. Por quê? Porque isso é demonstração de confiança em Deus. Porque quando a minha ira, ela ganha espaço, é porque eu não confio em Deus. Mas quando eu confio em Deus, eu posso até de fato me irar, mas eu não peco, porque eu tenho esperança de que a justiça de Deus, ela virá no tempo oportuno. A justiça de Deus chegará. E aí acontece o que Tiago falou no versículo 20. A justiça de Deus, ela vai ser produtiva. Ela vai produzir. Pode ter certeza nisso. Pode ter certeza. O dia vai chegar, não apenas para o Brasil, mas para todas as nações, em que a justiça de Deus, a ira do próprio Deus, será derramada sobre as nações, sobre governos, sobre estados. Pastor, o que é isso? O Senhor está declarando maldição sobre o povo? Não. Eu estou dizendo que quando a ira de Deus se manifesta, essa ira, ela traz consigo uma produção de justiça. Quando a ira de Deus se manifesta, vidas são transformadas, vidas são alcançadas, o mal, ele é arrancado pela raiz, porque a ira de Deus, ela é diferente da ira humana. A ira humana, ela produz morte, ela produz instabilidade. A ira de Deus, ela produz justiça, produz vida, produz restauração, produz salvação. Essa é a justiça de Deus. Rapidinho, versículo 21 e 22. Portanto, por fim, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Esse aqui é o quarto conselho de Deus para nós, para esses dias atuais. Portanto, despojem, ou seja, é o ato de tirar. É como se você tivesse com essa roupa que você está e alguém dissesse para você: tire essa roupa. A palavra despojar significa isso, tire essa roupa. Olha o que a palavra de Deus diz: portanto, tirai de vós a impureza. Tirem a impureza, e não apenas a impureza que é produzida pela ira de vocês, mas também tirem de vocês o acúmulo de maldade. Esse acúmulo de maldade é como se fosse um copo como este em que eu seguro, em que ele está cheio até a sua parte maior, e não cabe mais água dentro dele. E alguém dissesse: esvazie esse copo, não precisa ter acúmulo de água dentro dele. A palavra de Deus está dizendo a mesma coisa para conosco. Tirem de vós a impureza, o acúmulo de maldade,
porque não há necessidade de vocês viverem com isso, não há precisão de vocês terem uma vida impura, indecente, uma vida de pecado, de maldade, não precisam disso. E qual é a razão que me faz acreditar nisso? Porque eu tenho na minha vida a palavra de Deus que foi implantada, que foi enxertada e é poderosa para salvar a minha alma. Esse conselho é para nós, gente. Esse conselho é para o povo de Deus. Esse conselho é para a igreja cristã. Eu preciso viver uma vida de pureza, não de impureza. Eu preciso viver uma vida cheia da graça de Deus, cheia do seu Espírito, cheia da sua palavra, e não cheia de maldade. Não uma vida aonde está abarrotada de maldade, o meu coração só exala maldade. A minha mente só maquina maldade. Não, o conselho de Deus para a igreja é: tirem essa roupagem. Tirem essa roupa. Roupa da impureza, que só segura mais o pecado. E acolham com mansidão a palavra que foi enxertada em vocês. Porque essa palavra é poderosa para salvar vocês. No versículo 18 do capítulo 1, Tiago diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Queridos, deixa eu entrar na conclusão em nome de Jesus. Deixa eu entrar na conclusão. Você quer vencer esse tempo? É possível nós termos uma vida vitoriosa, uma vida cheia da graça de Deus, triunfante, mesmo em meio ao caos? É possível? Eu quero viver isso. Então eu preciso observar o que a palavra de Deus me ensina. Eu não posso viver como aquela velha criatura, em que eu nego-me em me despir das velhas roupagens de outrora. Não. Se eu quero viver uma vida triunfante, vitoriosa em Cristo, em meio à pandemia, em meio ao caos, eu preciso viver o ser nova criatura gerada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, gente. A palavra de Deus, ela livra, ela liberta. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, Jesus ainda continua dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. E essa verdade que é o verbo de Deus, que foi dada aos homens, não pela própria vontade do homem, mas pela vontade do próprio Deus aos homens. Então viva uma vida vitoriosa, triunfante nesse tempo, sendo gerado pela palavra de Deus, andando por essa palavra. 23 a 25 vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Sabe o que Tiago expressa aqui? Isso aqui é muito simples. Paulo vai expressar na leitura que geralmente fazemos na ceia, capítulo 11, 1 Coríntios, lá pelo versículo 30, se não me engano. Paulo vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. É a mesma coisa que Tiago está dizendo aqui. Esse homem que vai mediante a palavra de Deus, que é o espelho, ele contempla o seu rosto, a sua aparência, porque a palavra de Deus, ela mostra-me quem eu sou. A palavra de Deus, ela expressa
quem eu sou e como eu estou. Romanos capítulo 13, versículo 17. Tem um grande conselho para todos nós. 13, 12 de Romanos. Paulo vai dizer assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestemo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seus prazeres, às suas paixões. Toda vida que eu vou para a palavra de Deus, presta atenção que eu já estou terminando. Toda vida que eu vou para as Sagradas Escrituras, e eu entendo que eu preciso ser um homem, que eu tenho que aprender a ouvir, falar menos, e viver uma vida de menos ira, e que eu preciso lançar fora as impurezas, a maldade, e eu preciso receber a palavra de Deus com mansidão, porque ela pode salvar a minha alma. E toda a vida que eu vou para essa palavra, e eu pratico essa palavra, eu examino essa palavra, e quando eu leio a palavra, eu sinto no meu coração que a palavra que eu estou estudando, a palavra que eu estou meditando, ela fala comigo em alguma área da minha vida e me diz que eu preciso mudar, que eu preciso largar qualquer tipo de coisa errada, que eu preciso me corrigir, e simplesmente eu torno a fechar a palavra e viro as costas para ela e não dou ouvido para o que ela acabou de me dizer. Eu estou me tornando semelhante a esse homem que se olhou no espelho e ignorou a sua imagem, ignorou a sua aparência, a insensatez. Por isso que eu citei o texto que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Porque quando estamos na palavra, nós nos examinamos nessa palavra. Nós estamos vivendo por essa palavra. Versículo 25 e eu termino. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Essa palavra operoso é fazer, praticar, exercer, trabalhar. Mas operoso o praticante, esse será feliz. Por isso que eu estou dizendo para você: você quer ser feliz em meio a esse tempo de caos, em meio a esse tempo tão cruel que nós estamos vivendo? Ouça mais. Aprenda a ouvir. Fale menos. Viva menos irado. Lance fora o pecado, a impureza, a maldade. Abrace a palavra de Deus, porque ela salva a sua alma. Pratique essa palavra. E não seja insensato a ela. Faça o que ela lhe manda fazer. Porque se eu faço, eu vou viver uma vida feliz. Final do versículo 25. Esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. Amados de Deus, é essa palavra que a nossa sociedade precisa. Por isso que você, como cristão, em vez de estar ajudando a proliferar notícias de morte, notícias de caos, você deve ajudar a proliferar a boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. Que segundo Tiago descreve dizendo que é a lei da liberdade, a lei perfeita. Essa lei que produz vida, não a lei que escraviza, colocando fardos, mas